Bom, no primeiro experimento eu tenho a água em temperatura ambiente, tá? Esse experimento vem através do trabalho sobre a solubilidade, que é um processo de solubilização de uma substância química que resulta em soluto, que é o sal de cozinha, está aqui, e o dissolve, que é o solvente, ou seja, que é a água, que está aqui em temperatura ambiente, tá? Vou iniciar com a primeira colher, adicionando uma colher na água. Esse volume no copo com água é dado através do início do experimento, que é um volume de 180 ml de água em um copo, tá? Na primeira colher observamos que solubilizou, né? Vou inserir a segunda colher. Esse processo aqui também é uma influência do experimento, que é a mistura, a temperatura, como eu falei já, que é ambiente, e também a pressão, ou seja, que é o espaço. O fundamental aqui é para descobrir quantas colheres eu vou conseguir dissolver até eu encontrar o corpo de fundo, ou seja, o precipitado. A segunda colher, a gente observa que não foi criado nenhum corpo de fundo. A terceira colher, vou adicionar e misturar. Mas o que seria também, o que é o corpo de fundo ou precipitado? Por que acontece esse corpo de fundo? Acontece quando eu não tenho mais a molécula de água que seja suficiente para se ligar com o sódio do próprio sal e com o cloro do próprio sal. A partir da terceira colher eu já começo a observar no copo, no corpo do fundo aqui, ó, no finalzinho do copo, já na formação do corpo de fundo aqui no copo. A partir na terceira colher, eu já começo a observar o corpo de fundo. Lembrando, esse primeiro experimento é da temperatura ambiente. Já falando sobre o cálculo, né? Nesse primeiro experimento, eu tenho que achar o meu primeiro coeficiente, que nos dados já dá o valor da colher, que é 17,06 gramas, o volume de água no copo, que é de 180 ml, e a solubilidade, que é dada já no sistema, de 35,7. Meu primeiro passo é quanto de soluto eu vou dissolver em 180 ml de água. Qual soluto? É o próprio sal de cozinha. Vou fazer um regra de 3 simples aqui, tá? E vou achar X. X é igual a 64,26 gramas. Esse sim é meu coeficiente. E em seguida eu só vou calcular o valor de uma colher pela quantidade de colheres que foram adicionadas. Eu encontrei 51,18 gramas de sal, né? Depois eu pego esse valor, eu vou subtrair pelo meu valor do coeficiente, que eu vou encontrar o valor total do corpo de fundo. Esse é experimento 1, temperatura ambiente. E continuando, o meu segundo experimento, o meu solvente, ele já vai estar em temperatura gelada,
ou seja, equivalente de 2 a 8 graus Celsius, tá? Vou fazer já o experimento no segundo com um soluto igual ao primeiro, que é o sal de cozinha. Vou adicionar a primeira colher no valor de 17,06 gramas. Vou adicionar e vou agitar. Temperatura gelada, né? Temperatura já mais alta. A segunda colher. Na segunda colher eu já começo a observar já a formação do corpo de fundo. Vou esperar um pouco a decantação da amostra. Já conseguimos já encontrar o precipitado já. Tá? Esse segundo experimento é da temperatura de 2 a 8 graus, ou seja, água gelada. Percebamos que nesse segundo experimento o soluto ele dissolve melhor em temperatura alta devido ao aumento da entalpia, né? Ou seja, a quantidade de colheres de sal foi menor e o precipitado foi maior. Só em 2 colheres eu encontro um volume do precipitado maior. Já mostrando os cálculos do segundo experimento, como no primeiro eu já encontrei o coeficiente, eu só vou calcular só a quantidade de água, a quantidade de colheres inseridas no solvente, vezes a quantidade de colher em gramas, que é 17,06 gramas. Eu encontrei 34,12 gramas de sal, né? Onde temos 20,14 gramas do corpo de fundo. Esse é o segundo experimento em temperatura gelada, ou seja, de 2 a 8 graus Celsius. Bom, e continuando, né, no terceiro experimento, em temperatura quente, ou seja, em temperatura negativa, vou iniciar o experimento. Esse é o terceiro, tá? Vou adicionar o soluto, que é o mesmo, sal de cozinha. Vou agitar. E a primeira colher, percebamos que já solubilizou, né? A terceira colher. Que é uma solução também insaturada, devido à quantidade de soluto que estou adicionando. Vou agitar. E continua ainda solubilizando. Terceira colher. Agito. Em temperatura quente, em temperatura negativa, até a formação do precipitado ou do corpo de fundo. Corpo de fundo, só lembrando, ele acontece quando não tem a molécula de água suficiente para se ligar com o sódio e nem com o cloro. A terceira colher, observe que já vai formando o corpo de fundo, tá? Mas é uma quantidade bem menor. Vou adicionar outra colher, essa é a quarta, e vou agitar. Esse é o processo de solubilidade, né? Com o soluto, que é o sal, e o solvente, que é a água. Lembrando que o copo tem 180 ml de água, devido à questão do próprio dados do experimento. Na quarta colher eu começo a observar
o corpo de fundo formado aqui, tá? E já vou diretamente já nos cálculos. Esse também experimento, já vou direto, como eu já tenho já o coeficiente, só vou calcular a quantidade de colheres adicionadas, que é 17,06 vezes 4, que foi 4 colheres adicionadas, que eu tenho 68,24 gramas de sal. Ou seja, o corpo de fundo é de 3,98 gramas, né? Quanto menor a temperatura, ou seja, a temperatura negativa, eu vou ter maior tempo de solubilidade, né? Eu vou ter também a maior quantidade de sal na água.